A humanidade já viu vários impérios nascerem, prosperarem e caírem, e cada um deles contribuiu de uma forma ou de outra para o que é a humanidade. As primeiras civilizações, ou melhor dizendo, aquelas que nós ocidentais consideramos as primeiras civilizações, são aquelas conhecidas como civilizações hidráulicas. E esse nome vem da íntima relação que os modos de produção dessas sociedades tinham com os rios que as permeavam e tornavam possíveis a sua existência. Mas hoje, especificamente, nós vamos nos aprofundar naquela que se considera a primeira grande civilização da humanidade, e que é considerado por muitos o próprio berço de toda a civilização. Hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. O termo Mesopotâmia vem do grego antigo e quer dizer terra entre dois rios. Esses dois rios são o rio Tigre e o Eufrates, e essa região é composta pelos vales e planícies irrigados por eles. Hoje é, a grosso modo, a região que conhecemos por Iraque. As regiões que ficam mais para o norte, a Alta Mesopotâmia, são regiões de terreno montanhoso e não muito fértil. Já o sul, em contrapartida, era composto por planícies e tinha um solo bem mais fértil, e conhece-se como Baixa Mesopotâmia. O primeiro povo a dominar a Mesopotâmia, originário do Planalto do Irã, foi o Sumério. Entretanto, havia questões complexas para se lidar. Afinal, a mesma água contribuía com a fertilidade da região, também trazia inundações perigosas dos rios que desciam das montanhas para o Golfo Pérsico. E a excessiva presença de águas na vida dos sumérios os levou a um processo de sofisticação técnica no que compete ao uso da água, drenagem e aproveitamento imenso. E, detalhe, essa sofisticação se deu de forma muito mais intensa e muito antes dos egípcios. Essa questão das enchentes e tudo mais torna bem mais fácil entender de onde surgiu um dos mais antigos e influentes mitos da história, do Grande Dilúvio. Os sumérios escreveram sua versão mais antiga em um dos mais antigos documentos, a Epopeia de Gilgamesh. Bom, os sumérios formaram suas primeiras cidades-estado ainda durante o 4º milênio a.C. Estas foram Kish, a primeira de todas, Ur, que na narrativa bíblica foi a residência de Adão, Uruk, cujas muralhas teriam sido construídas por Gilgamesh, Lugash, Eridu e Nippur. Em geral, a vida política e econômica dos sumérios teria se consolidado por volta de 2050 a.C. e seria fortemente pautada pela religião deles. Se você lembrar, no Egito Antigo, a religião e o Estado eram profundamente ligados também. Bom, no caso dos sumérios, as terras eram consideradas propriedades dos deuses. Os deuses providenciavam sustento, em troca, os homens os serviam. E, inclusive, cada cidade tinha seu próprio zigurate. Zigurates eram santuários ou templos feitos de tijolos maciços e de formato piramidal. A principal função deles era servir de morada para os deuses quando estes desciam para a terra. Bom, e como era de se esperar, o acesso aos templos era restrito a poucos sujeitos seletos que tinham relação mais próxima dos deuses. E esses sujeitos exerciam imenso poder nessa sociedade ancorada na religião. Mas, diferente do Egito, em que o faraó era considerado um deus, os governantes eram representantes dos deuses na terra, interlocutores. Os sumérios, além de excelentes agricultores, também foram um povo voltado para o comércio. E, mais importante que isso, é deles que temos a primeira forma de escrita que se existe conhecimento. Foram eles que desenvolveram a escrita cuneiforme, aproximadamente em 3500 a.C. Era um tipo de escrita feita em placas de argila, com objetos em forma de cunha e que foi utilizada por todos os povos da Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia era bastante vulnerável do ponto de vista geográfico, então um traço significativo dos povos que o habitavam era seu caráter belicista. Além disso, também sujeito a influências externas por causa de todos os povos que acabaram por acossar essas civilizações. A história dos sumérios não foi exceção a essa regra. Então foi marcada por lutas constantes entre cidades-estado que buscavam hegemonia. Após certo tempo, acabaram se enfraquecendo, o que permitiu que um povo de origem semita, os acádios, se estabelecesse na região e formassem a cidade de Akkad. Daí, em 2300 a.C., o rei acadiano, conhecido como Sargão I, unificou a região centro-sul da Mesopotâmia e autoproclamou-se Rei dos Quatro Cantos da Terra. Pois é, se ele tivesse noção do tamanho da Terra, talvez ficasse um pouco mais desencorajado. Mas enfim, essa foi a origem do primeiro dos impérios da região, que espelhou bastante a cultura dos sumérios. Entretanto, os acádios nunca tiveram lá tanta estabilidade política. Então, em 2100 a.C., o Império Acádio ruiu. Um dos povos responsáveis pela queda do império foram os Amoritas, também eram de origem semítica. Eles instalaram sua capital numa cidade chamada Babilônia e começaram um período que duraria mais de 300 anos, o primeiro Império Babilônico. O poder político da Mesopotâmia foi transferindo-se para a cidade da Babilônia, na Acádia, até toda essa planície tornar-se conhecida como parte da Babilônia. Acredita-se que a primeira dinastia babilônica tenha durado coisa de 300 anos, de 1894 a.C. até 1795 a.C. Os 300 anos de duração do primeiro Império Babilônico foram marcados a rigor por guerras entre o Império e as demais cidades mesopotâmicas. Foi apenas com um rei bem famoso, conhecido como Hammurabi, que os amoritas conseguiriam se impor de fato sobre a Mesopotâmia, isto é, da Síria ao norte
até a Caldeia, ao sul. Hammurabi é um nome de conhecimento geral por causa do código de leis que desenvolveu, o famoso Código de Hammurabi. E não à toa isso é o que se destaca, pois é possível que o sucesso de seu reinado esteja mais na questão jurídica do que exclusivamente na sua proficiência militar. O aparato político do seu código, que é o mais antigo ao qual se tem acesso, é a chamada Lei de Talião. Em citação literal, a lei do olho por olho e dente por dente. Segundo a legislação de Hammurabi, a injúria e os danos deveriam ser vingados com atitudes ou fatos equivalentes. O código era severo, sendo assim, se alguém matava injustamente, deveria ser morto pela família da vítima. Mas não era só esse tipo de brutalidade também, pois legislava-se sobre toda a variedade de coisas. Era também uma regulamentação econômico-social dos domínios do rei. As diversas profissões nele se encontravam minuciosamente regradas, assim como certas instituições, como o casamento e o divórcio. Detalhe, esse código continha leis sobre a fabricação e a comercialização da cerveja, além de deveres e direitos dos frequentadores das tabernas. Hammurabi significou, portanto, um salto para o desenvolvimento da cidade. Sua centralização política acabou por tornar a Babilônia um grande centro urbano, econômico e cultural, inclusive observando o ponto de vista científico e escolar. Além disso, a profunda ligação entre o Estado e a religião fez com que o rei instituísse um culto hegemônico, o culto ao deus Marduk. E, para cultuar esse deus, foi erguido um imenso zigurate. Zigurates são construções de tijolo maciço em formato piramidal planada, ou seja, uma pirâmide formada por diversas plataformas. O zigurate erguido para o deus Marduk seria posteriormente conhecido como a Torre de Babel. A Torre de Babel é retratada no Antigo Testamento no livro do Gênesis e conta a história de um povo que, unidos pela harmonia de uma única língua, tentou construir uma torre que alcançasse os céus. Na Bíblia, provavelmente com uma analogia sobre a soberba do homem, Deus pune os humanos, dividindo-os pela comunicação. Graças à Torre de Babel, teriam surgido as diversas línguas do homem, e por essa dificuldade de comunicar-se, a torre jamais alcançou os céus. Do ponto de vista histórico, de fato coexistiram muitos povos e línguas na região da Babilônia, o que poderia explicar a origem do mito. Também há a possibilidade que seja uma postura crítica aos sacerdotes que se apropriavam do poder conferido por essas religiões antigas. Bom, ainda que Hammurabi tenha conseguido estruturar o reino de forma extremamente competente, sua morte gerou imensa desestruturação, pois, logo em seguida, o Império da Babilônia declinou devido a rebeliões internas que abriram espaço para invasões externas. A partir de 1595 a.C., a região foi dominada pelos hititas, dando fim ao primeiro Império Babilônico. Mas calma! Quem são os hititas? De onde eles vieram? Cadê a Babilônia, cheia de reis e histórias? Bom, isso aí, meus amigos, é história para outro vídeo. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha. Se você quiser entrar em contato conosco, pode ser tanto pelos comentários quanto pelo nosso e-mail, que é contato@canalrevisão. E por lá você pode mandar sugestão de vídeo, roteiro, qualquer coisa que você quiser. Se você quiser nos ajudar de uma forma um pouquinho mais direta, nós também temos um crowdfunding que se chama apoia.se/canalrevisão. Então você pode contribuir conosco por lá também. E é nóis, falou!